Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, bora falar de voleibol e muito mais. Peter Bristotti, pela 100ª vez, vamos falar de voleibol e muito mais. Isso aí. 100º. 100. Esse é o nosso, eu e você, Peter Bristotti, meu companheiro, meu parceiraço de jornada de Set Point Podcast. Esse é o nosso episódio número 100. Cara, que alegria, meu irmão. Que alegria. É até difícil falar, né? Porque eu não imaginava que ia dar 100, não. Eu imaginava que ia dar um punhado, mas estamos aqui, 100º episódio. E contando. E contando. Vamos para muito mais. Então, esse é o episódio número 100. E para fazer esse episódio número 100, nosso aqui, né? Não é o 100 nessa casa Tec Defesa, mas é o nosso do Set Point. Com esse nome, desde o começo a gente teve esse nome, Set Point Podcast. A gente vai trazer aqui um veteraníssimo do Set Point Podcast, recordista, grande nosso irmão, Fábio Durigatti, da Núcleo para fazer uma dinâmica diferente aqui, Peter Bristotti. É quase ecológica, mas não é. Quase ecológica, mas Fabião Durigatti vai nos entrevistar. Olha aí que legal. Por isso que esse episódio chama Reflexões de Peter e Feijão. Fabião, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu fiquei até assustado quando vocês mandaram para mim um tempo atrás. Aí você tá afim, eu falei, vamos embora, né? Com vocês eu topo tudo, mano. Vamos para cima, eu tô feliz. Primeiro, cara, parabenizá-los, né, cara, por 100 episódios, cara. Se você pensar assim, depois nós vamos contar as histórias durante o programa, né, cara, mas é muita coisa, cara, é muita coisa boa que vocês apresentaram, muitas ideias, muitas pessoas, muitos professores e professoras, técnicos e técnicas que contribuem muito para a formação dos nossos técnicos, né? Então, cara, eu sou fã de carteirinha de vocês, é a 4ª vez que eu tô aqui, a gente faz uma placa, eu tenho que botar uma placa aqui, ó. Tem a placa do YouTube, tem a placa do YouTube lá, eu tenho que colocar uma placa aqui na parede aqui de casa. Recordista, participação. Eu tô lisonjeado, feliz, né? Um momento muito especial para vocês, e eu me sinto lisonjeado em participar com vocês, né? Vamos mudar um pouquinho a quem fala e quem responde, né? Quem pergunta e quem responde, mas de qualquer forma espero que seja um papo descontraído, para ser, né? Em 3 amigos, falando sobre a história do programa, sobre muitas conversas fora do ar e dentro do ar. Então, para mim é um prazer, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham, que vocês fazem, educando professores e técnicos, e para a gente é um prazer, para mim é uma honra estar aqui com vocês, eu que agradeço tudo isso. Valeu, irmão. Obrigado mesmo, de verdade. E, mais, como a gente não pode... A gente tem que fazer os nossos jabás aqui, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem free food. There's no free lunch. Então, se você quiser fazer o nosso curso DNA do Líder Esportivo, o QR Code vai ficar na tela aqui a maioria do episódio, ou você pode ir no link na descrição desse vídeo e você pode fazer aí esse nosso curso que é destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder, aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas e formar equipes vencedoras e deixar a sua marca no esporte. E aqui, ó, o QR Code vai ficar aqui na tela e você pode ter um cupom, um desconto através do cupom Peter Bristotti. DNA 20, DNA 20 para 20% de desconto. Tá legal. Exato. Tá legal 20% de desconto, hein? Ó, negocião, hein? Negocião. Então, clica lá no QR Code, vai no link na descrição e faça a sua inscrição lá com 20% de desconto através do cupom DNA20. E a gente tem o apoio de quem, Peter Bristotti? Quem? Núcleo Vôlei. Que isso. Hoje tem que falar direitinho, porque o patrocinador tá em casa, tá na casa. O chefe tá aí. Vai me entrevistar. O chefe tá aí. Olha só, a gente vai falar, ó.
Então, em vez de eu falar, o Fábio vai falar. Quantas unidades, Fabião? Nós estamos hoje com 10 unidades, cara. 10 unidades. Uma licenciada, 9 nossa. E quantos alunos? Acredito que a gente já extrapolou os 850 alunos. Então a gente tem que mudar o nosso script na hora de falar da O Núcleo script Vôlei. já está mudado. Mas olha só, você que nos assiste é uma escola de voleibol que trabalha com a formação humana e utiliza o esporte, o voleibol, para o desenvolvimento das pessoas. Certeza, Núcleo Vôlei coloca os atletas em segundo lugar e as pessoas em primeiro lugar. É, como o Feijão diz, a melhor, se não uma das melhores, se não a melhor, uma das melhores escolas de voleibol do Brasil, quiçá do mundo. Do mundo. Prazer ter vocês com a gente, Fabião. Prazer é 100% nosso, somos amigos, somos parceiros de batalha pela educação, pela formação humana. Então, para a gente do Núcleo Vôlei, para mim, para o Andrezão e para todos os nossos professores que trabalham conosco, né, todos os colaboradores, para a gente é um orgulho estar com vocês, né? Vocês trabalham fazendo isso, no trabalho de vocês direcionados aí nos Estados Unidos, e também com o 7 Point Podcast, também com a educação, com a capacitação e com informação e referência para todos os professores que acompanham vocês. Então, para a gente é uma honra trabalhar com vocês, galera. É um mel na chupeta, né, velho? Gostoso, é fácil, é prazeroso. Então, meu velho, tamo junto. Obrigado vocês pela confiança, pela parceria. Seguimos. É isso aí, galera. Então, se liga lá no Instagram, procura lá Núcleo Vôlei e você vai ter contato com um programa especialíssimo de desenvolvimento de pessoas através do voleibol, não é não, Feijão? Exatamente. E outra empresa / pessoa maravilhosa que nos apoia aqui é a Teacher Natália, da English for Volleyball, que tem uma metodologia própria, e a Teacher Natália desenvolveu um método totalmente um método próprio, né? Eu tentei falar a palavra em inglês, me enrolei todo, desculpa aí. Mas a Teacher Natália tem um método próprio de ensinar atletas, técnicos e árbitros o Volleyball Language, que é uma metodologia que ela criou justamente para o pessoal do voleibol. E quando você fizer as aulas com a Teacher Natália, você, em pouco tempo, já vai saber se comunicar na língua do voleibol, tá certo? E não só se comunicar, mas também buscar conhecimento em inglês, que é a língua que mais se produz conhecimento científico em relação ao voleibol. Então, se você quiser ser aluno da Teacher Natália, acesse o Instagram dela lá, @EnglishForVolleyball, e manda a palavra 7 Point, né? A frase 7 Point, que é o nome desse podcast, para a Teacher Natália, que você ganha um diagnóstico para avaliar seu nível de inglês, Peter Gustavo. Você que fala 187 idiomas. Exatamente. É tanto que você fala isso, daqui a pouco vira 188. As pessoas realmente não podem mais dizer não a oportunidades porque não falam inglês. Não tem mais desculpa. Não tem mais. Não tem mais desculpa. Então acessa lá English for Volleyball no Instagram e converse com a Teacher Natália. É isso aí. Vamos ao episódio. Fabião, o palco é todo seu. Toca o barco. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar com as perguntas. Algumas perguntas falando um pouco da história, né? Que eu gostaria de saber. No primeiro momento, né? Como foi a primeira conversa que vocês tiveram? Como foi o estalo para que vocês pensassem em fazer algo? Qual foi a ideia? Quem procurou quem primeiro? Surgindo um podcast, né? Porque é um desafio grande, não é simples, não é fácil, né? Eu gostaria de saber, e que a galera soubesse também, como é que foi esse primeiro estalo aí? Pô, vamos fazer um negócio pra gente aqui, vamos fazer um negócio junto. Quem partiu a ideia, onde foi, tomando um café, tomando uma cerveja, como é que foi essa história aí? Eu gostaria que vocês contassem um pouco. A gente pode fazer um mix aí, os dois falarem, ou a gente abrir os dois falarem juntos, não tem problema, mas eu gostaria de entender que a galera também entendesse como é que foi
a ideia para se fazer o podcast e como surgiu e onde surgiu, em que momento surgiu da vida de vocês. Por obséquio, meus jovens. Bom, acho que eu posso começar porque a ideia partiu de mim. Então, na época da pandemia, a pandemia claro, foi um período terrível da humanidade, mas trouxe coisas boas também. Com certeza. Então, a gente ficou confinado em casa por muito tempo, eu fiquei confinado em casa por 11 meses. E a gente começou a fazer muitas ligações entre técnicos, né, ligações online, para falar de voleibol. A gente tinha vários grupos, né, um monte de grupo que fazia um monte de reunião. Eu comandava um grupo, o Peter comandava outro, o pessoal do Sul lá comandava outro, tinha um boteco do vôlei, que a gente tomava cerveja toda sexta-feira e falava de voleibol, tinha as ligações esporádicas. E, a gente começou a compartilhar muito conhecimento. E a gente já fazia isso, já fazia cursos, né? O Peter e eu já tínhamos cursos online sobre voleibol. E eu comecei a escutar muito podcast, né? Eu ia andar de bicicleta, que ia lá, tudo isolado de todo mundo, e ouvindo podcast. E aí, em certo momento, eu comentei com ele, Peter, a gente precisava fazer um podcast de vôlei nosso, cara. Porque muita gente fez, né, essas ligações por um período, e aí, quando todo mundo voltou a trabalhar, meio que morreu, e a gente continuou fazendo, compartilhando conhecimento entre si, com alguns pequenos grupos. Por que a gente não faz isso de forma oficial? Vamos fazer. Daí a ideia meio que esfriou, a gente voltou com os nossos trabalhos normais, aí certo dia, eu falei, cara, por que a gente não começou nosso podcast ainda, velho? Daí, nessas alturas, eu e o Peter, a gente já estava bem mais próximo, já trocava uma ideia, já bem próxima mesmo. E aí eu falei, mano, vamos nessa? E o que a gente tem que fazer? Daí a gente falou, temos que ligar a câmera e gravar. Simples assim. Simples assim. Daí, cara, não tinha roteiro, a gente fez um roteirinho lá de uma ideia que vinha do Fábio Corrêa, né, que é os saberes dos treinadores, e a gente começou a falar da ideia do programa e falar um pouquinho dos saberes do treinador também. E o primeiro episódio foi um desastre, cara. Foi horrível, assim. É verdade. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. A gente voltar, tá lá no nosso canal do YouTube, do 7 Point Podcast. Pode ver lá, que foi travado, mas a ideia estava lá, estava nascendo, entendeu? E foi mais ou menos esse o começo. E a ideia sempre foi compartilhar conhecimento, né? Sempre foi levar conhecimento, a gente aprender, né? A primeira ideia, na verdade, era convidar as pessoas para a gente aprender, né? A gente sempre fala que a primeira ideia era a ideia egoísta, a gente aprender. Egoísta. Uhum. Mas qual que é a sua visão aí, Peter? Eu acho que eu estava escrevendo uma reflexão ontem, que os meus dois neurônios, às vezes, eles funcionam melhor, eles conversam melhor quando eu escrevo. E eu acho que foi uma das coisas que me manteve são durante a pandemia foi falar de vôlei. Acho que cada pessoa procurou uma atividade que pudesse fazer dentro de casa isolada. Então, teve gente que começou a pintar, teve gente que começou a cozinhar, teve gente que fez um monte de coisa. E eu e mais um monte de gente falei, o que dá para fazer em casa? Vamos procurar sobre voleibol na internet, né? Eu até comecei também a fazer aquele pint pelos números. Eu acho que devo ter durado uns 3 dias. Aí não rolou. Eu falei, não, acho que eu vou tentar continuar com o voleibol. E, cara, tinha muita coisa, né, durante a pandemia. A Federação Italiana de Voleibol continua fazendo reuniões. E aí a gente começou a conversar. Começamos a conversar entre nós dois, mas aí às vezes a gente fazia uma ligação como essa que a gente tá fazendo aqui. Fala, cara, mas, porra, por que tem que ser só nós dois ouvindo o que o Fábio Durigatti tá compartilhando? Às vezes a gente também tem alguma contribuição, os nossos 2 centavinhos. Vamos gravar essa bagaça e compartilhar e ver o que dá. E, cara, eu vou confessar pra você que eu tive que era eu quem editava os primeiros episódios, né? Cara, que sofrimento. Chão de fábrica, meu velho. Isso é 100% chão de fábrica, velho. Isso aí. Que sofrimento para editar e fazer abertura e tal. Mas a gente aprende muito com a mão na massa, né?
E, cara, Com estamos aí, certeza. estamos aí. Ainda estamos aprendendo, mas estamos aprendendo de um jeito melhor que a gente aprendeu nos primeiros episódios, né? Com certeza, com certeza. E o mundo do vôlei agradece, né? Os professores agradecem, os técnicos agradecem, porque vocês conseguiram levar alegria, voleibol com leveza, né? Com inteligência. Então, poxa, a gente que trabalha com isso aí, eu lembro cara, eu não, acho que é 2020, Feijão. Não sei se é 2020 ou 2021, eu não lembro, mas era na pandemia, não sei se estava no meio, no fim, no começo, que a gente fez uma chamada de Insta, uma live no Insta, não sei se você lembra. Cara, ó. Eu fazia várias, cara. Cara, você fazia um monte, aí a gente fez live uma. Com feijão. Isso, velho, foi mais ou menos. Cara, eu lembro que eu tava enfiado na chácara. Toda terça, quinta e sábado. A gente tava isoladaço. Eu lembro que eu tava na casa da minha sogra ainda, porque no meu apartamento não tinha espaço, a gente não podia usar mais a área comum, cara. Meus filhos eram pequenininhos, cara, e tal. Nossa, começou a virar uma loucura, né? O estresse, né? Porque não tinha lugar para movimentar, para brincar. A gente foi para a chácara da minha sogra, cara. Agradeço minha sogra até a minha morte, porque ajudaram demais nessa fase, cara. E eu lembro que foi lá que a gente fez, cara. Foi lá, então foi legal pra caramba. Desde aquela época, legal, vocês participando de forma muito efetiva e muito importante na vida dos professores. Então, seguimos, meus jovens. Maravilha, fiquei feliz em saber. Não sabia mais ou menos, né? Mas é legal para a galera saber de toda a história. Acho importante também, cara. Vamos passar para uma outra parte aqui, depois tem a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês, é uma pergunta um pouquinho mais íntima, assim, de coisas que acho que a galera vai gostar de saber. Mas vamos para a segunda. Pô, cara, vocês sabem, eu trabalho com formação, né, há 20 anos, desde que eu parei de jogar. Trabalho com formação humana bem antes de pensar em rendimento, né? A ideia depois de formação que eu fiz foi para rendimento, mas antes disso veio formação humana, né? Uma pergunta para que vocês possam pensar aí enquanto eu falo, cara. Um professor ou um técnico que vocês entrevistaram, que vocês talvez tivessem a visão que ele era durão ou ela durona, e cabreiro, bravo na frente do lado da quadra para os atletas, e que daí que vocês viram e que vocês conseguiram captar na entrevista que vocês fizeram como um cara que, antes de pensar na formação do atleta, olhava para o caráter e para a formação humana da pessoa. Tem algum professor ou técnico que passou aqui com vocês que fala, cara, hoje a entrevista vai ser pegada, o bicho é brabo, a professora é brava, a técnica é brava, e depois vocês viram que o foco mesmo era o foco nas pessoas, na formação das pessoas antes da formação do atleta. Diz aí, Peter, começa você, meu velho, por favor. Eu acho que tem sim, cara. Para mim, o episódio ficou muito marcante. Foi bem no começo. E que foi uma... Eu não sei se eu diria que é um professor bravo, mas eu tinha uma imagem dele diferente na minha cabeça do que quando eu via na televisão. E foi assim, foi um dos episódios, para mim, um dos mais emocionantes que a gente teve, que foi com o professor Horácio de Leu. Horácio, para mim, é um cara espetacular. As pessoas não têm ideia do quanto esse professor se importa com as pessoas. Óbvio, nós tivemos vários, mas para mim ficou muito marcante a entrevista com o Horácio, e ele fala pausadamente, ele dá aquela pausa para você pensar no que ele está falando enquanto ele está dando a entrevista. Obviamente tem uma questão do sotaque dele, português já muito, português fluente, mas para mim o Horácio, e eu já ouvi muita gente falar a mesma coisa dele, mas a gente pôde ter a experiência aqui no Set Point da pessoa espetacular que ele é, e que ele leva esse jeito dele de ser para a vida profissional dele. Apesar do cara tá... Pô, agora então, né? Acabou de ganhar dois títulos na semana. Né? Copa do Brasil, Sul-Americano. Então, assim, não dá para imaginar... E técnico de seleção, comissão técnica da seleção argentina, não dá para imaginar um nível mais alto de voleibol. Então, para mim, essa junção de alguém que busca o máximo resultado
sem deixar de lado o que o Feijão domina muito, que são os aspectos da liderança, para mim, que trabalha com base, é um reforço ainda maior se o cara que está lá no alto rendimento, que tem uma pressão, aqui numa corda está no pescoço o tempo inteiro, consegue, eu acho que a coisa toda, o paradigma todo muda. Você só vai conseguir o rendimento, e um rendimento que dure, alguma coisa, um processo de longo prazo, que dá resultados de longo prazo, se você colocar as pessoas primeiro, senão vai ser qualquer resultado, ele vai ser temporário, ele vai ser fruto da sorte, não necessariamente do trabalho. Então, para mim, Horácio de Leu foi um dos professores que passou por aqui, que mais deixou essa, não impressão, mas essa experiência para a gente. Feijão, o que você acha? Para mim, o episódio que foi surpreendente nesse sentido foi no episódio do Rubinho. A gente entrevistou o Rubinho e, o cara é uma enciclopédia do voleibol, uma das maiores do mundo. Sempre foi e ainda é, né? E vai ser por muito tempo. E ele trouxe para a gente uma visão humana, né? Todo mundo conhece o Rubinho por ser esse cara que entende muito de sistemas de voleibol, de números e como correlacionar, né? Como traduzir os números para a sua realidade, como fazer plano de jogo, como estudar adversário, tudo mais. E ele sempre vai ser um dos melhores nessa parte, mas ele trouxe para a gente uma visão bastante humana de como que ele lidera os times dele. E foi muito interessante, cara. E ele falou de outras coisas também da vida pessoal dele, que correlaciona com o voleibol, né? A paixão dele por música, a paixão dele por histórias de guerra. História de guerra, Então, foi muito interessante, cara. Um lado que eu não conhecia do Rubinho, que foi muito legal, assim, que me mostrou que mesmo o cara que trabalha no maior nível de voleibol possível, e outro dia eu fiz um call com ele que me explicou o sistema defensivo, eu falei, meu Deus, como é que isso existe, cara? Não é possível, velho. E ele me mostrou que o voleibol, a vida não é só o nosso trabalho, entendeu? Tem outras coisas que são importantes na vida, que fazem parte da nossa história, nosso contexto de vida, que tem que ser valorizado também e que nos ajuda na nossa profissão, entendeu? Então, cara, foi muito, muito revelador, assim, para mim. Muito legal. A gente respira, anda, fala, vive voleibol, mas tem uma vida do lado de fora. Então, por exemplo, cara, eu adoro música, eu toco alguns instrumentos, eu amo ouvir rock, né? Rock, eu sou da linha do Fabião também, né? Rock Beatles, das coisas mais antigas, mas eu também gosto muito de samba, né? O samba de raiz e tal. Toco pandeiro, toco violão. Então, cara, esses hobbies são muito importantes para a gente manter a sanidade, para depois a gente ter clareza para tomar as nossas decisões em relação à nossa profissão. E, óbvio, a gente continua estudando sobre a nossa profissão, né? Mas parece muito interessante nesse sentido, cara. Eu via o Rubinho como um cara que vivia no voleibol 100%. Alucinado, né? Mas o cara também tem umas paixões fora que são importantes para ele, entendeu? E você sabe que essa questão, ela traz acho que traz não uma polêmica, mas traz uma questão que é como nós somos muito bons enquanto seres humanos em julgar um livro pela capa. Às vezes você vê a pessoa lá na televisão, você vê uma fração do que aquela pessoa é num ambiente profissional, com muita pressão, e você acha que a pessoa, aquilo que você vê é a pessoa. É só isso. Aquilo define a pessoa. Ou você teve um encontro totalmente focado, nichado. Uma experiência, né? Uma experiência só. E a gente, em inglês, os americanos falam jump to conclusions, né? Você tira conclusões precipitadas e que você tem 2 olhos e 2 ouvidos e uma boca só. Então tem que ouvir mais, tem que observar mais antes de falar qualquer coisa, né? E essas experiências têm sido fantásticas pra gente, cara. Cara, e até é importante a gente falar sobre isso, falou sobre o de Leu e sobre o Rubinho, né, que são, cara, ícones pra gente que ama voleibol, são ícones, né, são ídolos, caras que a gente admira, né, dentro do voleibol.
infelizmente, essa galera tem pouco tempo o microfone na boca, né, cara? Infelizmente, né, cara? Se você comparar com o que é monocultura, né, cara? Se a gente comparar com futebol, que todo mundo tem o tempo todo o microfone lá para falar o tempo todo o que quer, às vezes fala um monte de baboseira, né? Infelizmente, a gente tem poucos caras que a gente respeita demais, né? Que a gente só vê pela TV, né? Então, é mais um motivo de orgulho, acho que para vocês do podcast, do Set Point, de dar palavra para esses caras, velho, porque eles são gigantes, cara. E a gente conhece o Rubinho, braço direito do Bernardo, há 100 anos, os caras mais filosóficos do vôlei, os técnicos estratégicos do voleibol, o Dileu agora com esse desafio também de permanecer num projeto vencedor em Campinas, agora ganhando Sul-Americano e Copa do Brasil, primeiro título nacional que Campinas ganha em 15 anos de trajetória. Então, poxa, é espetáculo. Eu falei com o Bruno até pouco tempo atrás, ele falou das características de liderança e de gestão de grupo do Dileu, né, cara? Ele diz que ele é fora do comum mesmo em relação à parte de gestão humana, né, de formação humana, o que ele observa, o que ele traz para dentro de campo. Então, cara, só vem corroborar aí por tudo que nós estamos falando aqui, que vocês falaram, de dois gigantes do nosso esporte, né, que são excelentes pessoas antes de mais nada, né, cara? E a gente, às vezes, essas pessoas não têm um microfone para falar, né? Não dá para a gente ouvir, não dá para esse negócio chegar para mais gente. Então, parabéns mais uma vez para vocês, porque vocês trouxeram esses caras gigantes para mais pessoas terem essa opinião em relação ao trabalho e à pessoa que eles são, né? Então, meus parabéns, meus jovens. Vocês estão fazendo um trabalho absurdo, cara, de bater palma mesmo em pé. Parabéns. Bom, vamos lá. Como nem tudo são flores, meus queridos, vamos entrar numa parte aí. Agora eu queria saber, que é curiosidade minha também, né? Nós somos parceiro, né? Vocês são parceiro pra caramba também, vocês são muito amigos, mas eu gostaria de saber se em algum momento, dentro de um episódio, teve certa discussão, alguma coisa que não caiu bem em algum momento e teve algum perrengue, um arranca-rabo de bastidor durante esses 99 episódios, né, que tiveram que ter jogo de cintura, ou um perrengue técnico aí bizarro que vocês tiveram que engolir a seco e fingir que estava tudo certo e bola para frente na frente de qualquer convidado, mano. Fala aí, Feijão. Cara, entre nós nunca cara, teve uma discussão. Olha só, é difícil, hein, velho? É difícil, cara, é difícil, mas nós dois temos esse respeito mútuo e somos muito maduros em relação a respeitar a opinião do outro e respeitar a conduta do outro também. A gente nunca teve nenhum, cara, até esquisito, assim, de ser sócio num projeto tão longevo e não ter nenhuma discussão. É claro que provavelmente o Peter teve alguma questão que possivelmente não concordou com o meu roteiro ou com algum convidado, mas nunca sempre concordou, e a mesma coisa eu, né? Mesma conduta eu tenho da minha parte. Em relação à dinâmica de convidados, né? O que o convidado fala, se estende muito ou dá respostas muito curtas, cara, muito poucas oportunidades que a gente falou, putz, a gente vai ter que cortar o convidado, ou vai ter que tentar cavar mais resposta deles ou delas, entendeu? Foi muito poucos, cara. Todos os nossos convidados foram muito espetaculares em relação a isso. Legal, cara. Agora, perrengues técnicos teve uma porrada, mano, de internet, de câmera que tá uma bosta, de microfone que não funciona. Quem não, né, velho? Não passou por isso, pô. A internet nos prega peças o tempo inteiro, né? Exato, cair exato. e tal. Isso aí aconteceu várias vezes. Tem uma coisa interessante, que a gente tem uma linha de trabalho quando a gente está falando de treinamento, né? De filosofia de trabalho técnico, tá? De desenvolvimento de atletas. Mas a gente já trouxe tanta gente aqui e que em algum momento a gente ia ter alguém que pensa diferente da gente, né? Que tem uma outra linha de trabalho, né? Então, não é que seja um perrengue isso, mas... Ainda bem, né? Ainda bem que tem. Exato. Não, Exato, e a diversidade certeza. é o que faz crescer.
Com certeza. Mas várias vezes, não várias, mas algumas vezes, você viu um convidado falando de uma linha de trabalho diferente da sua, Sim. e a vontade de salivando, você de discutir aquele assunto, e pelo menos para mim, me segurar para não falar assim, cara, eu não concordo, e não dá um dá, tapa na mesa. Eu chego assim, não, pá. Exato. Não. Não é por aí, pô. Mas a ideia central de compartilhar conhecimento, dar palco para maior quantidade possível de pessoas, fala sempre muito mais alto. Então, para mim, esse é o conflito maior. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor de ver que há várias linhas de trabalho, e a gente sempre fala, né? Muitas linhas de trabalho dão certo. Com certeza. Dá muito certo. Isso vai resultar em trabalhos diferentes. Né? Então, esse para mim foi. Não chegou a ser um perrengue, mas foi um conflito interno. Sim, que de vez em quando a gente tem quando a gente tem um convidado. A coisa mais difícil e que eu sinto enquanto a gente está gravando uma entrevista é quando o convidado se alonga demais. A gente tem tempo para gravar, sim, mas não tem tempo eterno, né? E o convidado se alonga demais ou foge ao tema da pergunta, né? Foge demais ao tema. E aí a gente tem que trazer o convidado de volta. Tem que rebolar e trazer de volta. Ou cortar o convidado e ir para a próxima pergunta. Sim. Então a gente sempre fica aqui nos bastidores tentando encontrar um momento para falar, interromper, na verdade, o convidado, mas sem soar que estamos interrompendo. Sim, né? Deixar ele terminar um raciocínio. E perrengue técnico, cara, como eu disse, no começo, principalmente, quando a gente ainda não estava aqui no Ataque e Defesa, eu editava, né? E em algum momento, a plataforma que a gente utilizava para editar dava 1 hora de limite. Aí eu falava, Feijão, como é que vai ser, velho? O que nós vamos tirar? e tem muito episódio bacana que dura mais de 1 hora. 2 horas? 2 horas, desculpa, 2 horas. 2 horas. E tinha episódio 59. Caramba, Aí eu falava, caraca, aí eu tinha que ficar indo durante a conversa e fazer uns cortezinhos de 10 segundos, 12 segundos numa pausa aqui, entre aquele, para conseguir colocar vinheta e não sei o que, abertura. E, cara, tomava muito tempo. Então, eu sou muito agradecido que agora eu não tenho mais que fazer isso. A gente tá aqui. Amém. No Ataque e Defesa. Mas teve esses perrengues todos aí. E o Feijão é uma pessoa muito difícil de lidar, cara. Eu imagino. Bem pesado de levar. É muito difícil, cara. A gente... arranca rabo toda hora. Toda hora. Manda para aquele lugar toda hora. É isso. É muito difícil trabalhar com ele, cara. Que bom, velho. É difícil, hein, cara? Difícil numa parceria tão longeva. Falo aqui que eu tô com o Andrezão. Pô, meu Andrezão é padrinho de casamento, padrinho de filho. Sou padrinho de filho dele. 100 anos de amizade. Jogamos juntos 100 anos. Tem uma conexão absurda, né? Mas com certeza tem arranca. Mas é aquilo que vocês falaram, cara. Arranca-rabo é para tudo sair bem, cara. Então, o estresse, eu vou brigar com você, você vai brigar comigo, mas é para melhorar, cara. Então, cara, quando a gente tem essa certeza, cara, pode sair quebra-pau, porradaria, que a gente sabe que no final, cara, é para melhorar a empresa, é para melhorar o negócio, é para ajudar mais pessoas. Então, cara, é difícil não acontecer, né? Como no caso de vocês, mas são 2 pessoas muito maduras e que com certeza querem a mesma coisa. Então, mais um motivo para vocês se parabenizarem, e a gente também fica feliz com essa parceria, né? Porque não é normal não sair uma porradaria de vez em quando, mas... Cara, você sabe que discutir, a gente discute, né? Faço, discussões sim. E diferenças de opinião tem, mas é tudo a questão do respeito, né? Quando a gente fala de colocar as pessoas primeiro, então, se eu discordo de você, eu vou dizer que eu discordo, mas assim, não ao ponto de ser desrespeitoso e se tornar uma briga em si, né? Jamais. Se a gente mantiver o respeito e apresentar os argumentos, acabou. Cara, é isso.
Vamos discutir os argumentos, né? Com argumentos, né? Pelo amor de Deus. É isso. Perfeito. Parabéns. Vamos lá, galera. Agora é dar uma engrenada eu tô até mais solto aqui, tô mais tranquilo. Tava suando um pouquinho aqui, que não dá para ver, né? Quase não dá para ver o brilho da careca. Agora eu tô mais tranquilo. Eu tô mais tranquilo aqui agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre nó tático, né? O que em algum momento, depois que engrenou também, né? Depois que vocês também estavam mais soltos, né? Mas conseguindo levar o programa, já tinha a divisão certa, já conseguiam ter um entrosamento mais tranquilo em relação às perguntas, às divisões. A gente trabalha, né? Vocês agora muito mais do que eu já fiz, né? Vocês o tempo todo fazem isso. Vocês desenham tática, vocês escrevem treino, vocês desenvolvem os complexos dos treinos, dos jogos. São estudiosos do esporte, né? São caras que conhecem muito voleibol. Qual foi, vou começar agora pelo Peter, né? Mas qual foi o técnico, a técnica, o convidado, a convidada que começou a falar e de repente deu uma travada no cérebro e você fala, meu, o que o cara tá falando? O que tá pegando? Sabe aquele nó na cabeça? Você fala assim, meu, nós conhecemos voleibol, nós trabalhamos com esse negócio todo dia, a gente assiste voleibol, a gente faz curso, a gente dá curso, de repente vem o oráculo, a gente está entrevistando o mestre dos magos aqui. Quem que foi esse ou essa convidado ou convidada que tirou, falou, meu, eu preciso estudar mais, eu preciso ouvir mais essa pessoa. Quem que foi, cara? Quem foi essa pessoa, esse técnico que fez vocês falarem, meu, eu preciso estudar mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso aprender mais? Fala aí, Peter. Acho que a gente pode responder essa pergunta junto, falando ao mesmo tempo. Eu vou falar aqui. Eu não vou responder, a gente vai responder junto. Vamos ver se sai a mesma pessoa. Não foi ensaiado isso aqui, hein? Conta no 3. Foi o seguinte, ó. Antes da gente dar. Bom, vamos falar primeiro, depois a gente comenta. No 3, você conta. 1, 2, 3. José Elias de Proença. Nossa, mestre mesmo, velho. Mestre, eu vou dizer aqui, cara, que foi o seguinte: às vezes o convidado vem e ele vai falando e tal, e a gente fica sempre muito relaxado, né? Acompanhando o que o convidado fala e a linha de raciocínio, respondendo a pergunta. Mas, cara, eu acho que eu nunca escrevi tanto no meu caderninho de anotações, nunca tive que prestar tanta atenção. Porque era assim, cara, aula. Ele fala de uma forma muito clara, mas, cara, as informações, primeiro que é uma informação atrás da outra, segundo que a linha de raciocínio, a concatenação de ideias e os diferentes níveis de profundidade, a maneira como as ideias se juntam umas às outras, na área que ele trabalha, para mim, assim, foi um negócio que eu tive que tirar, sabe assim, quando você faz, lembra quando estava na faculdade ou na escola e você fazia aquela prova, o vestibular, você sai esgotado mentalmente. Exaurido. Completamente, assim, depletados os estoques de glicose no cérebro. PCP já foram. Acabou, foi tudo, cara. Foi tudo, assim. Eu precisei dar, assim, olha, eu falei... Agora eu vou precisar tirar, sei lá, um cochilo, uma pausa, fazer uma meditação aqui. Tomar um banho, relaxar. Para depois voltar no conteúdo. Cara, porque assim, eu digo para as pessoas assim, você não vai conseguir extrair toda a beleza das falas do Zé Elias se você não tiver estudado, cara. Não dá. Não dá. Tem muito convidado que vem aqui, que fala com propriedade e tal, que você chegou, sentou, ligou o YouTube, vai assistir, você vai desfrutar. O Zé Elias, você precisa estudar a fundo aquilo que ele fala, porque é um absurdo e não surpreende, depois que você ouve o Zé Elias falar, seja aqui com a gente ou em qualquer lugar, não surpreende ele estar onde está. Não surpreende. E ele realmente é uma das pessoas responsáveis para
para a elevação do Brasil no feminino, principalmente, ao patamar em que está hoje. Com certeza. Feijão, tem algo a falar? Eu precisei ouvir o episódio com o professor Zé Elias umas 4 vezes para entender 10%. Porque é muito, muito denso, muito complexo as ideias que ele traz, e são referências históricas, referências fisiológicas, biológicas, contextuais, que são extremamente complexas. E, cara, é o que o Peter falou, não é à toa que o Brasil está onde está, porque ele é um dos arquitetos desse processo feminino, né? De ter conseguido chegar ao bicampeonato olímpico e ter a relevância que o Brasil tem hoje em dia, né, no feminino, né, essa mudança, né, porque já era relevante, claro, mas depois dos 2 campeonatos olímpicos se tornou absurdamente poderoso, e ele foi um dos principais responsáveis por isso. E outros 2 episódios foram extremamente legais, assim, em termos de conhecimento profundo mesmo, foi com o Fábio Corrêa, e é um dos nossos ídolos aqui. É monstro. Fabião, que é discípulo do professor Zé Elias, e trouxe muita coisa, cara. A gente fala dos 3 mecanismos de performance até hoje, velho. Em quase todo episódio a gente cita os 3 mecanismos da performance, que foi uma ideia trazida pelo Fábio Corrêa no nosso podcast. Então, cara, são 2 pessoas que trouxeram, assim, mais profundo nível de conhecimento através dos nossos canais, nossos programas, que foram espetaculares. Para você ter uma ideia, eu fui convidado para palestrar aqui na Convenção Nacional de Treinadores, e a minha fala toda foi inspirada nos 3 mecanismos de performance, e a aula magna que o Fábio Corrêa deu para a gente na primeira vez que ele veio no podcast, e na segunda vez que ele aprofundou um pouco mais. Fábio Corrêa também é espetacular. Fabião, professor Zé Elias, beijo para vocês. Obrigado. São 2 gênios do nosso esporte, né, cara? Eu tive o prazer, né, de quando eu era juvenil, jogava em Campinas, no Olímpicos, né? E o Zé Elias era preparador físico do adulto, né? Pô, Tandy, Giba, Naubert, esses caras todos. Quando esses caras iam para a seleção, os juvenis subiam, né, cara? Então eu treinei em alguns momentos com esses caras e com ele, né, como preparador físico. Então eu tive pouco contato, né, uns 3 meses antes até a galera voltar que era a Liga Mundial na época, né? E eu fiquei treinando com o pessoal e com ele, né? Então era assim, você nem tem noção, né? Com 16 para 17 anos que eu tinha noção do tamanho. Depois você vai ficando mais maduro, né? Envelhecendo um pouco, acompanhando um pouquinho mais o voleibol. Você vê que esses caras têm um tamanho absurdo. E o Fabião foi meu preparador físico na seleção paulista, olha só, 96, com 16 anos. E foi meu professor na pós-graduação na FMU também, cara. Então eu tive o privilégio, né, de conhecer os 2 um pouquinho de perto, né? E com o Fábio, mais para frente, conversar mais sobre voleibol, sobre preparação física, né? São 2 referências máximas mundiais, né, cara? Repito, eu fico cabreiro até quando eu falo isso aí. A gente tava falando do Dileu e do Rubinho, né? Esses caras precisariam falar mais, precisariam aparecer mais, precisariam participar mais de cursos, né? A gente ter mais contato com esses caras, eles são muito grandes, são gigantes do esporte, não só pelo número de medalhas, né? Mas conceitualmente, né, cara, pelos caras que eles são, né, cara? Então, foi um prazer ouvir as 2 entrevistas, né? Eu vi do José Proença e vi do Fabião também, como tem muitas outras que eu gostei absurdamente, né? Então, são 2 caras gigantes que, mais uma vez, vocês estão de parabéns de tê-los trazido pro podcast, cara. Vamos lá. Cara, é mais ou menos que um complemento dessa pergunta que eu fiz anteriormente, né, cara, onde que vocês viram que pô, eu preciso parar um pouquinho para ver, para ouvir, ou ver de novo, pegar o livro, buscar, que é a parte que é o fã de frente para o ídolo, né? Vocês já tocaram em alguns nomes, né? Eu gostaria de entender se teriam outros, né? Que, cara, que em um momento que vocês apertaram o REC lá, vocês estavam suados, tremendo, que, sabe, com uma angústia, uma aflição, assim, ansiedade de começar o programa com esse convidado ou essa convidada.
e que você fala, pô, eu sou esse cara e eu acompanho desde sempre, eu sou fã de carteirinha, ouço o cara falar, então, que causou um nervosismo em vocês aí quando vocês apertaram o REC, cara. Fala aí, Feijão. Cara, deixa eu ver. Eu tô até pode ser mais de um nome, vai né? Ser um monte, vai ser um monte. Então. Pô, Marcelo Francoviac. Cara, esse é monstro foi um demais, que cara. foi para mim também, suando, velho. Paulo Coco, o Talmo, o Mago, o Dr. Rob Gray, que a gente fez alguns em inglês, foi espetacular. O Ale Oliveira, que é um cara espetacular também, né? Pô, o José Elias, cara, tava demais, né? Tenso. Passou uns 3 dias escrevendo roteiro. Sim, não podemos errar, né? Não podemos errar. Meu Deus, cara, nossa, tá louco. O Chris McGowan, que a gente fez em inglês também, o André Heller, deixa eu ver quem mais. A Fofão, cara, quando a gente falou com a Fofão, foi espetacular. Ela é um espetáculo, né, mano? Putz, cara, teve um monte de gente que a gente fala, cara, a gente tem uma relevância aqui entrevistando outras pessoas, mas eles são nossos ídolos, são autoridades máximas do nosso esporte. A gente não pode fazer uma pergunta rasa que leve a uma discussão rasa, sim, ou falar dar uma opinião atravessada que caia mal com o convidado ou com o público, entendeu? No começo a gente não tinha muita preocupação em falar, né, isso vai ter repercussão. Hoje a gente sabe que tem, entendeu? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente entrevista essas pessoas, não só pelas perguntas que a gente faz, mas pelas opiniões que a gente emite baseada nas respostas que eles nos dão, entendeu? Com certeza. Então a gente tem essa responsabilidade e, cara, quando a gente conversa com um cara, gente grande, cara, você não pode, aquilo vai repercutir, entendeu? Com certeza. O Nicola Negro também foi o primeiro nosso no canal Ataque e Defesa. Foi uma grande responsabilidade. Acho que foram esses os que mais me deixaram tenso. Fizeram tremer na base. É isso. No bom sentido. Eu acho que toda vez que a gente vai conversar com alguém que a gente tem como referência, não necessariamente precisa ser uma pessoa famosa, mas alguém que você tem como referência e que você sabe que vai falar fundo para você. Lembra que a gente falou que o nosso primeiro objetivo quando a gente começou o podcast foi para a gente aprender. Então, toda vez que a gente vai ter um convidado, que eu já sei de antemão, que vai dar uma contribuição grande, me dá um frio na barriga, porque eu quero que essas lições, eu quero que a gente seja capaz de liderar o programa, de tocar o programa, de um jeito que as lições que vão ser trazidas, que eu já sei que vão acontecer, que a gente consiga transmitir isso também, essa lição para quem vai acompanhar. Então, nesse sentido, fazer as perguntas, como o Feijão fala, perguntas relevantes para esses convidados, se torna ainda mais importante. Por mais que a gente tenha uma linha editorial, às vezes inclui uma pergunta ou outra ali que você não pode deixar passar. Por exemplo, com certeza. O Feijão falou aí de alguns nomes, mas, cara, você não pode deixar Rob Gray vir no seu podcast e você não falar sobre dinâmica ecológica, não pode. E Green Light Approach, né, da abordagem baseada em restrições. Mas aí, será que a gente vai ficar num nível muito superficial? Mas aí nossos professores que assistem, as pessoas que assistem o podcast, talvez não tenham tido contato, ou se já trabalham nessa linha, não sabiam que trabalhavam. Então, até onde que a gente vai para não ficar um negócio extremamente técnico, que aí não seja mais interessante, mas aí também aqueles que já conhecem, sabe? Então, essa responsabilidade de trabalhar essa linha editorial com convidados que a gente sabe que vai dar uma audiência grande, eu acho que é importante, assim, pra gente. Mas particularmente para mim, cara, e eu sou fã, assim, de todos os que passaram, absolutamente todos que passaram por aqui, mas eu tive um negocinho diferente no estômago aqui, quando a gente falou com a Fofão, cara. Porque para mim, a Fofa, ela é uma
uma pessoa espetacular. Ó, dá até um nó fofa. dá até um nó na garganta do Ela que é essa demais. mulher representa É, pro voleibol, não só brasileiro, mas pro voleibol mundial. Então, quando a gente teve a oportunidade de ter a Fofão aqui, esse presente, cara, eu fiquei com dor de barriga Justo. um tempo antes, mas aí, cara, como você já participou aqui, é a quarta vez, quando a gente começa, depois de um tempo, vai, né, e você Fica leve. fica mais leve, assim. Então, todos esses que o Feijão falou foram extremamente importantes, e muitos outros que a gente não falou aqui, mas, pessoalmente, ter a Fofão aqui, não só pelo que ela representa, mas eu sou fã, cara. Então você vai ter a chance de falar com um ídolo seu. Realmente assim, é uma oportunidade que eu fico muito feliz de saber que tá registrado isso. Perfeito. Ela é demais mesmo. Ela é gigantesca, carinhosa. Ela é uma fofa mesmo, né, cara? Literalmente. É uma fofa. Uma pessoa espetacular, cara. Mas uma E- simplicidade. E ela ainda me elogiou como levantador, hein? Ô, meu jovem, mandou, eu vi os vídeos lá, cara. Caraca, Você sacaneando suas atletas lá, eu vi. É outro nível de reconhecimento. Não preciso fazer mais Viu? nada. E o que mais me pega nela, e, cara, nas pessoas que a gente admira, né? Puxa, eu não sei vocês, mas, cara, a simplicidade e a humildade, cara. Pra mim, cara, esse é o ponto maior que fica maior ainda do que a gente já pensava na nossa cabeça, que a gente já imaginava. A gente conversa, tem acesso, é simples, é educada, atende todo mundo. Cara, a gente fez o camp com ela há pouco tempo atrás aqui, cara. Ela é um espetáculo em pessoa. Humildade em pessoa, carinhosa, atenciosa. Então, poxa, cara, não tem como não estar lá em cima e todo mundo fala a mesma coisa dela, né, cara? Todo mundo é fã dessa mulher porque ela é um espetáculo mesmo, né? Como pessoa, como jogadora, uma das maiores, né? Mas que legal, eu vi todos esses episódios que você falou de todos esses caras, enriquecedor mesmo, cara, é o espetáculo que vocês fizeram, o trabalho de vocês, cara. Por outro lado, vamos para a próxima. Durante um episódio, aí é mais ou menos um vestiário sem filtro, né? A gente vive de gerir crise, né? Técnico, gestor, trabalha em gerir um monte de crise, né? Na cabeça do nosso negócio, dos atletas. Desses 99 episódios que vocês fizeram, cara, qual que é um relato cru mesmo, cara, de vestiário apontado por algum convidado, de qualquer situação de dor ou de liderança que foi muito pesada e que fez vocês dois, assim, engolirem a seco no meio da gravação, cara. Um relato marcante para vocês, cara. Pode começar o Peter agora. Teve vários. Aliás, se a gente fosse fazer um corte das vezes que o Feijão e eu choramos aqui gravando o episódio... Comigo eu lembro de uma só. Peraí. Deixa eu clarificar uma coisa aqui. Vai ser do lado tenso ou do lado de Pode ser dos dois. Tipo, uma que vocês ficaram, engoliram a seco, assim, de vontade de responder, e uma que vocês começaram a ficar emocionados até por conta da... Tá, beleza. Dos dois lados. Pra mim, cara, foi lá... Nossa, acho que foi o segundo episódio. Quem que foi o segundo, Feijão? Você tem aí? Lá do começo. Eu acho que... O segundo convidado ou o segundo episódio? Segundo convidado. Segundo foi convidado. Eu acho que foi o Vissoto. É isso mesmo. Eu tava lá. E não era episódio número 2, porque o primeiro fomos nós dois só. Então, o terceiro episódio com o Vissoto foi quando... Aliás, Vissoto, beijo pra você, irmão. Quando ele fala e ele traz um relato muito forte, que até hoje ficou na minha cabeça, sobre a questão da saúde mental dos atletas e como é difícil, e ele passou muito por isso, né? E ele falou assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, parece que é laranja, né? Vai espremendo, e a hora que acabou o suco, joga fora. E ele traz um relato da experiência dele, de ter passado por essa experiência, que para mim, assim, foi uma... Você sabe que a gente...
a gente aprende do ponto de vista biológico com repetição ou quando você tem um evento traumático, né? Aí acontece uma vez só, você nunca mais esquece. E quando eu falo de trauma, ele pode ser tanto no ponto positivo ou negativo. Você viu uma alegria muito grande ou uma dor muito grande, é uma vez só e você nunca mais esquece, né? E esse relato para mim foi tão forte que ele falou que eu nunca mais esqueci. E eu vi ele falando sobre isso uma vez, que foi num episódio que ele estava com a gente, sobre as questões de saúde mental, que muitos atletas ao longo do tempo foram, eu não sei se destruídos mentalmente é a palavra correta, mas a Sucumbindo, né? E ele falar de que ele tá feliz de ver que isso tem mudado nos últimos anos, né? E isso para mim foi uma das muitas vezes que a gente teve a comprovação de que quando a gente coloca as pessoas primeiro, não é que as coisas, o restante Menos fall in importante. place, né? O restante segue. Mas que não tem outro jeito, cara. Se você Sim. não. De render, de ter sucesso, você não colocar as pessoas primeiro. E quando a gente fala do nosso curso, que o primeiro módulo é sobre liderança, que o Feijão fala brilhantemente, é sobre isso, cara. Então, eu acho que, para mim, essa foi uma das marcas que ficaram para mim. E uma segunda, e eu já vou passar para você, Feijão, foi a quantidade de convidados que vêm aqui e falam pra gente, e isso me deixa muito feliz e triste ao mesmo tempo, de falar que o início deles foi na educação física na escola, e eu fico me perguntando quantos mais a gente vai ter que começaram com voleibol na educação física na escola, e que isso talvez seja uma curva com tendência decrescente. E isso, por um lado, me deixa muito feliz de saber da importância e da influência, do impacto do professor de educação física na escola. E eu sempre falo isso, sempre que eu tenho a oportunidade, de agradecer aos professores que ainda têm a oportunidade de serem professores de educação física no ambiente escolar formal. E, ao mesmo tempo, me deixa muito triste de saber que talvez eu esteja certo no sentido de que essa é uma tendência que tem uma fala, uma afirmação que tende a diminuir com o passar do tempo. Isso me deixa triste, me deixa muito cabisbaixo. Cara, para mim, tiveram 2 episódios que me chamaram a atenção, de histórias que foram pesadas, que se transformaram em lições e motivações, né? Primeiro é do Marlon, levantador, que ele contou da época que ele foi cortado da Olimpíada de 2012, que foi um marco super importante na carreira dele, e como que ele usou aquilo como combustível para a carreira dele, para o restante da carreira e para hoje como professor da escolinha dele lá, que é espetacular também. E depois o André Heller, cara, o André Heller também, que hoje é um dos maiores palestrantes do Brasil em relação à liderança também, que bebeu da fonte do Bernardo muitos anos, e que hoje transformou tudo que ele passou na carreira, na vida dele, em lições para passar para os outros, né? Então foram episódios muito legais, assim, em relação a isso. E, cara, em relação a emoções, te falar, velho, a gente chorou aqui várias vezes já, né? Quando a gente falou da nossa história, a gente, todos dois choraram pra caramba. Daí, quando, o Dodô, o Rodolfo Dodô, assistente lá do SESI hoje em dia, ele, falou da história dele, né? Ele falou de ficar longe da família, de ficar longe dos filhos, que é alguma coisa que a gente passa aqui direto, né? Eu, principalmente morando fora do Brasil, a gente chorou pra caramba. Com o Duda Nunes, que também, foi totalmente inesperado, assim, que ele trouxe, cara, floresceu aquela emoção nele, começou a chorar, e a gente também chorou junto. O Duda é um daqueles que eu achei que ia ser uma conversa truncada e, por falta de uma expressão melhor, mais seca.
né? Foi animal, assim. Foi espetacular, assim. Espetacular. Foi para assinar embaixo daquilo que eu falei. Você tem 2 olhos e 2 ouvidos, porque você tem que escutar 4 vezes antes de você falar. O Duda, cara, Duda é um espetáculo de pessoa, de professor. Foi muito legal a conversa com ele. Não, tudo bem. E você, né, seu Fábio Durgatti, que já fez a gente chorar pelo menos umas 2 vezes. Então, mas é legal assim, a gente ouvir esses relatos, que correlaciona direto com a vida da gente. A gente tem um conteúdo denso, educacional aqui, mas a gente é pessoa, cara, a gente tem emoções, e a nossa profissão, ela naturalmente floresce, faz emoções florescerem de uma maneira que outras profissões não fazem, entendeu? Então, cara, é muito legal ver algumas histórias de pessoas que nos dão esse relato, e também, tanto de elogio que a gente recebeu, que deixou a gente sem graça, sabe? O Marlon falando que a gente é o mentor dele, entendeu? Então, cara, é muito doido isso, cara, é muito doido. Às vezes você fica assim, caramba, o que tá acontecendo? É isso aí. É muito legal isso, cara. Mas é o poder que vocês, né, do podcast, né, do tamanho que ele virou, né, e com convidados sempre muito relevantes, né, e conhecer a pessoa, né, cara. Pô, é o que vocês estão dando ouvido às pessoas, cara. Então, você não tá aí só para falar só de voleibol, tática, bloqueio, não sei o quê, que também é legal e é importantíssimo, né. Mas, poxa, vocês vê por trás de gênios do nosso esporte, né, que você está acostumado a ver só lá na prática. Qual que é a história desse cara aí, velho? E daí, pô, eu fico cabreiro também quando o Peter fala dessa parte do professor, né? Para 99%, pelo menos da nossa geração aí, o professor de educação física é o cara que apontou o dedo para você e falou: filho, vai lá, meu jovem, vai lá fazer voleibol, vai lá fazer basquete, vai lá futebol, avisa seu pai que você tem jeito e tal. E, cara, isso é reflexo também, Peter, na nossa educação aqui, cara. A gente não tem mais aqui, cara, tô falando de Jundiaí, tá? Cidade pequena, próxima de São Paulo e Campinas. Nós não temos mais estudantes, né, de ensino médio querendo fazer licenciatura, cara. Isso é gravíssimo. Nós fechamos aqui 3 cursos de educação física presenciais de educação física para licenciatura. Então, cara, eu não sei o que vai acontecer. De verdade, é uma tristeza mesmo. Eu não sei o que vai acontecer com a educação física escolar, mas coisas para a gente discutir num outro momento, né, que fazem parte, mas assim, como é bom ouvir as histórias das pessoas por trás dos ídolos, né, das referências que são, e que bom que vocês estão aqui para ouvir essas pessoas e para dar luz e microfone para essas pessoas, e ouvidos. Vamos lá, galera. Cara, hoje o Set Point, quem acompanha, eu sou fã de carteirinha, né, ficou gigante, né. Não é qualquer um que alcança o número de episódios que vocês têm. Espero que venham mais 100, 200, 300, 1000 por aí. O que vocês entenderam nesses últimos tempos aí de... Quanto tempo estamos de podcast? Desde o começo, desde a ideia, mais ou menos. O primeiro foi lançado dia... Peraí. Maio de 2024. Maio de 2024, tá. Então, mais ou menos dia 20 de maio de 2024. Nós vamos completar 2 anos, então, né? Vai completar 2 anos em maio de 2026. Perfeito, né? Dessa história toda, e o que vocês entenderam aí? O que é mais difícil de gerir, né? A gente está acostumado ao que eu falei para vocês, né? Gerenciar projeto, equipe, coordenar os profissionais, tal, time. Na parte da gestão mesmo do podcast, né? O que vocês entenderam que é mais complexo para vocês? É lidar com a agenda, às vezes com o ego, né, dos convidados, grandes nomes do esporte, ou também gerenciar junto com a rotina de vocês, né, que é uma rotina também de trabalho pegado, competição, fim de semana. O que vocês podem falar? Começar pelo Peter, né? O que é mais difícil, né, nessa parte de gerir a parte de trás dos bastidores do podcast? Fala. Cara, aí, eu acho que a gente nunca teve problema com nenhum convidado difícil, assim. Pelo menos eu não senti. Acho que todos os nossos convidados foram sempre muito, muito solícitos, responderam as perguntas, mas a gente também sempre
tenta deixar os nossos convidados à vontade. Não sei se a gente consegue, mas a gente tenta deixar os convidados sempre à vontade para dizerem o que quiserem. É assim, o microfone é seu, você fala o que você quiser, de verdade. Mas eu acho que a maior dificuldade realmente é a agenda mesmo. Especialmente quando a gente vai entrevistar um convidado, que assim, o fuso horário que a gente está na costa leste dos Estados Unidos, então ou é 1 ou 2 horas de diferença do Brasil. Então não é tão difícil assim. Mas às vezes a gente vai conversar com um convidado que está, sabe, na Ásia, está no Oriente Médio. Então é um pouco complicado a questão da agenda. Ou então marcou e aí aconteceu alguma coisa no trabalho do convidado, ele não vai poder gravar, e aí a gente fala, e agora? O que a gente vai fazer e tal? Então a gente tenta fazer as gravações com uma certa antecedência, justamente para Vocês têm um backup? Vocês têm sempre um backup? Tem. A gente tem esse buffer, né? Então, se der alguma, como é que fala? Essa gordurinha para queimar, caso dê algum problema. Mas a gente tem os buffers mesmo, assim, que são... aí eu vou deixar o Feijão mais falar sobre isso, não dar a resposta inteira, que é o que a gente faz quando a gente, se por acaso acontecer de não ter um convidado. Mas acho que depois disso, e eu não ter mais que editar, rapaz, aí virou um melzinho na chupeta. Mel na chupeta. A gente, com certeza, o calendário e marcar a data e bater a agenda com todo mundo é o desafio maior, com certeza. Mas que a gente tenta fazer quando dá errado com um convidado, por exemplo, a gente tem episódios que eu e o Peter a gente conversa sobre algum tema. Então a gente define o tema, escreve o roteiro e manda bala, só nós dois, e aí faz alguma reflexão em cima daquele tema específico. Em relação aos roteiros que a gente criou, né, a gente foi desenvolvendo essa linha mestra que a gente tem do roteiro, de apresentar o convidado, falar um pouquinho da história, falar de metodologia, e aí a gente tem uma terceira parte, que é o ataque-defesa, que antes eram 11 perguntas, agora são 4, então a gente sempre tem perguntas que são comuns a todos os convidados, que é legal para você pegar diferentes perspectivas da mesma pergunta, isso é muito interessante, muito, muito legal. Mas os desafios são mais logísticos mesmo, de uso horário, de bater agenda, antes eu estava na Califórnia, então eram 3 horas de diferença do Peter, que aí tinha diferença entre o convidado, então tinha que bater 3 horários diferentes para conseguir Era mais gravar. difícil antes. Eu gravava às 6 horas da manhã lá da Califórnia, e falava, é o único horário que dá, então vamos nessa mesmo, e tem que fazer, e a gente se comprometeu a isso, então vamos fazer acontecer. Mas a gente tem muita responsabilidade em soltar mesmo uma vez por semana. A gente tinha no nosso canal antigo, e aqui mais ainda, porque a gente tem responsabilidade. Compromisso com nós mesmos, compromisso com os nossos espectadores, compromisso com nossos patrocinadores, e compromisso com o canal que nos dá essa abertura, entendeu? E com isso a gente vai aprendendo, vai ganhando notoriedade, vai ganhando contatos, e tem um ganha, cara. Com certeza. É complexo, mas é legal também. Um dia eu quero viver só de podcast. Coisa linda. Vamos ver. Eu não gostaria, como um fã seu dentro de quadra, não gostaria de perdê-lo para a quadra, né? Pro podcast. Mas você é um ótimo apresentador também, um hoster. Host. Viu? Vamos lá, então. Falamos de um pouquinho de liderança de campo, né? O que a gente faz, como funcionam as coisas no podcast. Falamos de algumas lições, né, que foram vividas pelos convidados de vocês. Vamos falar de vocês um pouquinho agora. Um convidado, alguém, um técnico, alguém que mexeu com vocês em relação à parte de liderança, né, que é um tema que o Feijão gosta muito, eu também sou amarradão, né, hoje, basicamente, minha literatura é em cima de liderança. O que vocês ouviram de algum convidado
que marcou tanto a vida de vocês que vocês começaram a utilizar no dia a dia de vocês? Né, vou começar pelo Feijão. Alguma coisa realmente marcante, o Feijão, que, cara, foi colocado na mesa, uma atitude com um atleta, ou alguma atitude com algum membro do staff, que mexeu com vocês e que você falou, poxa, cara, bagunçou aqui dentro de mim, então eu vou tentar levar para o meu time, para minhas atletas, para o meu time de professores. O que vocês têm a falar sobre isso, Feijão? Cara, um convidado que participou 2 vezes já com a gente foi o Isanaê Ramírez, que teve está tendo uma carreira espetacular. Começou na base, um cara que não jogou profissionalmente, jogou muito pouco voleibol, mas um estudioso do jogo. Trabalhou na base, trabalhou em seleção brasileira de base, trabalhou no Oriente Médio, trabalhou no Paquistão, agora está na Coreia. Então, um cara que navegou em muitos mundos diferentes e teve sucesso em todos eles. Então, isso é um sinal muito claro para mim que o cara é um líder espetacular, que Sim. sabe se adaptar e sabe ler ambientes e lidar com pessoas da melhor maneira possível. Ele falou de algumas intervenções que ele teve com os atletas dele da Coreia, que era um time que tinha uma autoestima muito baixa, e ele, cara, tá transformando a autoestima dessa galera que, pô, é um lance cultural que ele tá mudando através da liderança dele e que já tá tendo resultados em um curtíssimo espaço de tempo. Então eu vejo o Isanaê, cara, como um cara que provavelmente vai assumir uma seleção brasileira em breve, entendeu? Ou uma seleção de muito calibre aí ao redor do Mundial. mundo. E é um cara que tem um potencial absurdo. E ele, pô, nas duas participações dele com a gente, foi muito notório para mim isso, entendeu? Um cara que estuda o jogo num nível de profundidade absurdo e que sabe se adaptar a diferentes culturas e liderar em diferentes culturas, que é um negócio completamente complexo. Mas tiveram muitas pessoas que me ensinaram muito sobre liderança. Diogo, baita líder, cara, baita líder. Ele falou algumas coisas sobre liderança que foram muito legais. O Vabo, que é um dos meus mentores sobre liderança, que participou com a gente. A Giovana, claro que eu trabalhei com ela. O John, né, o John Mayer, que trabalhei com ele também, que é um baita de um líder. O Henrique Modenese, que falou algumas coisas sobre liderança que foram muito interessantes também. O Talmo, o William Arjona, né, o mago que foi um dos maiores líderes em quadra, né, capitão por muitos anos. O Ademir Fezão, amigo nosso que é técnico de futebol, que também é um baita de um líder, hoje está lá no Água Santa de Diadema, líder do Paulistão na Série A2, provavelmente vai subir, entendeu? Então, essa galera, cara, me deu muitas lições de liderança, algumas corroborando o que eu já estudo sobre liderança, outras dando alguns sparks ali, né? Uma frase ou outra, alguma ideia ou outra que adicionou a meu pensamento sobre liderança. Então, putz, cara, para mim isso é um prato cheio, né? A minha pinga favorita, com certeza. Mas muita gente boa. Mas o Isanaê foi realmente o que me chamou a atenção nessa parte. Show. Fala aí, Peter. Eu vou trazer algumas aqui. Seria todas essas nossas respostas, quando a gente cita exemplos de convidados, elas, só para deixar bem claro para todo mundo, elas são completamente insuficientes. Total. Porque tem muito exemplo assim que a gente podia trazer, mas assim, a gente tem tempo para ficar aqui, mas não tem tanto tempo assim. Teve uma frase que o Fábio Correia disse num dos episódios aqui, agora eu não lembro se foi no primeiro, acho que foi no segundo que ele teve aqui, e ele falou essa frase e ressoou aqui dentro, e já pensava sobre isso, né? A gente sempre fala dessas questões de liderança que são muito importantes, são as mais importantes. E ele, acho que foi no segundo episódio que ele veio, que falou um pouquinho mais sobre preparação física.
E ele estava falando das cadeias cinéticas e dos movimentos no voleibol, as cadeias cruzadas em X e blá e tal. E ele falou assim, mas tem uma coisa, às vezes o preparador físico gosta mais do exercício do que do atleta. E aí, cara, eu sei que achei os próximos 2, 3 minutos que ele falou, para mim ficou igual a professora Charlie Brown, seja, porque na minha cabeça, eu fiquei repetindo isso na minha cabeça, depois eu tive até que voltar o episódio para ver, porque eu perdi esses próximos 2, 3 minutos, que ficou assim, caraca, eu queria falar outra palavra aqui agora, não era caraca, não. Eu falei assim, caraca, bicho, tem professor que gosta mais do exercício. Aí eu fiquei pensando, tem professor, tem técnico que gosta mais de defesa do que do atleta. Tem professor que gosta mais do relógio do que do atleta. Tem professor que gosta mais do calendário do que do atleta. Tem professor que gosta mais da sua planificação do que do atleta. E aí eu fiquei pensando em quantas situações a gente pensa mais na coisa do que na pessoa. E aí isso, assim, foi um presta atenção, primeiro para mim, que a gente não pode esquecer. Depois, não só quando ele esteve aqui, mas outro dia eu tive uma conversa, um call com ele de 1 hora, e eu fico impressionado de ver o Marcelo Francoviac falar, cara, assim, o poder de comunicação dele, e de persuasão, e de conteúdo, obviamente, mas a capacidade dele de se comunicar é uma coisa impressionante. Spencer Lee, a capacidade de comunicação dele, teve aqui recentemente, é uma coisa assim espetacular, a eloquência que esses caras têm quando eles falam, para mim, você pode ter todos os pilares da liderança, Feijão, mas um deles, que para mim é fundamental entre os pilares, é a comunicação. Você não todos eles são muito importantes, mas para mim, cara, aquele líder que consegue se comunicar com as pessoas, com seus liderados, ele tem alguma coisa diferente, sabe? E o exemplo, já falei do Horácio, também do professor Horácio de Leu, que assim, a parte de liderança pela história de vida dele é uma coisa espetacular, mas eu queria trazer aqui uma outra figura que eu ainda não falei, e o Feijão já falou, que traz uma perspectiva diferente, que é a perspectiva do atleta, que viveu essas questões no mais alto nível possível, e que agora transiciona para treinador, que é o episódio que a gente teve com o Mago, a história de vida dele, cara, foi espetacular ouvir todas as histórias e a maneira como ele pensa, e traz uma perspectiva diferente. Inclusive, se você é treinador, você tem que assistir o episódio com o Mago, que você vai ver, do ponto de vista do atleta, né, a importância de ser liderado de maneiras que ressoem com o atleta. Porque às vezes a gente pega 50 livros sobre liderança, a gente tem 50 métodos e maneiras de trabalhar com o atleta, mas se a gente não prestar atenção no atleta, esses métodos não servem para nada. A gente precisa saber aquilo que funciona, cada pessoa tem uma história diferente. Então, é só para ter um exemplo aqui, mas todos os convidados que vêm aqui e que trazem a sua história, acho que essa é uma das grandes sacadas de quando a gente fala primeiro da história do convidado, primeiro, acho que acaba com um efeito colateral, deixando essa pessoa um pouco mais tranquila, né? Porque ela não tá falando uma resposta ensaiada, que ela viveu aquilo, né? E aí daí para frente, as respostas elas ficam mais fluidas. Então eu acho que é meio por aí, né? Essas questões de liderança realmente são extremamente importantes, e eu fico muito feliz quando os nossos convidados conseguem transmitir essa mensagem, primeiro para nós, né, Feijão, e depois para quem está nos assistindo. Show de bola, cara. Acho que você vê como vocês demonstram que vocês são preocupados muito, muito com as pessoas, né? Acredito que tenha sido a resposta, né? Nós estamos partindo para a parte final desse podcast, cara, e
a parte que vocês mais falaram, cara, que várias pessoas marcaram vocês nessa parte de liderança, de gestão de pessoas, né, cara? Então, isso também demonstra, sim, o tipo de líderes que vocês são, né? Então, mais uma grande lição para todo mundo aí, e o que vocês absorvem bastante é em relação ao tratamento com as pessoas antes de qualquer outra coisa, né? Seguimos, meus queridos, vamos lá. Agora vamos para a parte final, né? Tem umas 2 últimas perguntas para vocês, que vai de encontro ao tempo, né? Se vocês pudessem pegar o César e o Peter do primeiro episódio pelos ombros aqui, vem cá, meu jovem, vem cá. Dá um único conselho de gestão e de vôlei. Tudo que vocês aprenderam, sugaram, estudaram, né? Dessa galera toda nos últimos 99 episódios. Que recado que vocês dariam para vocês mesmos? Das lições, dos grandes aprendizados que vocês tiveram, do cara que começou há 2 anos atrás para o cara que está hoje completando o 100º episódio. Começa essa, Peter, por favor. Eu acho que a primeira coisa que eu diria pro Peter lá do começo é assim, ó. Cara, esse começo vai ser difícil, vai achar que vai ser uma bosta, mas continua. Continua, porque não tem o melhor jeito de aprender do que fazendo. Exato. Eu acho que vai ter dia que vai ser difícil encaixar a agenda, vai ter dia que você não vai estar afim de fazer, porque tem outras questões, problemas no trabalho, ou questões externas ao podcast que influenciam, né? Quando às vezes a gente fala assim, né? A gente fala para os atletas, né? Ó, deixa os seus problemas para fora da quadra, agora que é hora de treinar. Não dá para entender quem faz isso, porque você é uma pessoa. Você é uma pessoa, você tem uma história. Então, fazer o melhor que se pode fazer no momento que você tá, é aquilo que vai te levar para frente. A constância, a consistência é o segredo, né? É um tijolinho por dia. Então, eu diria para mim mesmo lá no começo, não importa a dificuldade que você tem, vão ser muitas, você precisa continuar. Você precisa continuar. E a segunda coisa que eu diria para mim mesmo, lá no começo, se prepara porque você não sabe nada de vôlei. Top, é isso. Justo, compacto das suas palavras e repassa ao feijão. Eu vou começar por essa frase aí, exatamente. Fábio, se prepara que você não sabe nada. É isso aí. Então, se prepara e tenha a cabeça aberta para absorver tudo que vai ser falado para você, porque vão ser muitas coisas boas. Às vezes, para a galera que vê, né? Não sei se vocês concordam comigo, às vezes para a galera que vê, fala, os caras estão fazendo cena, estão achando que os caras se acham pra caramba, que não sei o quê. Cara, é totalmente o contrário e é realidade isso aí, cara. Exatamente. Entendeu? E não é cena, não. Manda aí, feijão. Não, e na outra parte eu diria assim, seja grato por ter a oportunidade de ter acesso a essas pessoas. Perfeito. Porque antes você não tinha, ou tinha muito pouco, e agora você ganhou essa oportunidade de ter acesso a conhecimentos que você jamais teria se você não tivesse tido a atitude de começar esse projeto. Entendeu? Então eu sou muito grato às pessoas que aceitam o nosso convite, grato ao Peter também, grato a todas as pessoas que nos apoiaram, porque a gente ganhou acesso e ganhou conhecimento de pessoas, cara, que a gente jamais teria, entendeu? A gente, por todos os fatores, né? Então, cara, e o lance de estar preparado a ouvir e aprender, eu acho que é muito interessante, porque a gente não teve nenhum episódio que a gente achava que ia ser ruim, e, aliás, a gente não teve nenhum episódio que a gente achava que ia ser bom e foi ruim, não existiu nenhum, todos foram, no mínimo muito bons, mas a gente teve um monte que a gente esperava que ia ser bom e foi espetacular. Show. Entendeu?
Então, esse ser surpreendido se tornou parte da nossa rotina aqui no podcast. E estar com os ouvidos, olhos atentos para absorver tudo isso é uma parte muito importante do nosso trabalho aqui como podcaster. Entendeu? Mas é isso. Show, grandes lições para todo mundo aqui, né, cara? E vocês são humildes o suficiente para entender que é assim mesmo, cara. A gente não para de aprender, não para de estudar, não para de ouvir, não para de ficar quietinho, ouvir mais e falar menos. É isso aí, cara. Às vezes o grande líder é uma coisa que eu aprendi aqui foi a escutar mais. É isso. Às vezes a gente corta, como eu acabei de fazer com você. Faz parte. Mas a gente aprendeu muito. Foi ensaiado. Foi o corte, foi o recorte, pô. Show de bola. Cara, fala, Fê. Às vezes a gente ensaia uma resposta e a gente fala, não, calma, fica quieto, ouve. Aí parece que é igual no treino, né, cara? Quando você vai lá, foi rede, foi invasão. Não, deixa seguir o jogo para ver se vai ser alguma mágica aí, cara. Eu também, exato. Deixa rolar. Fala, Peter, você sabe, não, eu ia falar que a minha família é italiana. Bom, acho que estamos entre 13 italianos aqui que fala mais do que a boca. E eu tenho esse problema, cara. Eu quero pensar que eu estou trabalhando nele. E eu sou muito bom em interromper as pessoas. Você não tem noção de como eu sou bom em interromper as pessoas que vocês estão falando. A minha esposa que o diga. Às vezes a gente está conversando e fala, mas deixa eu terminar de falar. Espero. Aí desculpa. É isso. Né? E tem sido essa para mim uma oportunidade de aprender. Eu tive um colega de faculdade, foi colega de faculdade, que falou assim, cara, você perdeu a oportunidade de tomar um gole agora. Fica quieto, escuta. Muito bom. Perdeu a oportunidade de tomar um gole agora. Não precisava ter dito isso que você falou. Muito bom, cara. Então, o Brunão, toda vez, cara, que um convidado tá falando, eu falo assim, porra, eu tenho um negócio pra falar. Eu assim, toma um gole. Muito bom. Então eu tô aprendendo, mas eu tenho uma dificuldade grande de não interromper as pessoas. É isso aí. É isso. Legal. Muito bom compartilhando essas coisas. Muito bom. Galera, pra gente chegar na parte final aí, poxa, 100 episódios é história pra caramba, né, meu? Quando a gente olha pra frente, onde o voleibol mundial está caminhando, os próximos anos, na visão de vocês, na visão do Set Point, quem é o convidado ou a convidada que vai ser uma grande obsessão para vocês para sentar na cadeira na próxima temporada? Começa com o Feijão, depois passa o Peter. Nosso sonho maior é trazer os dois maiores da história, né? Zé e Bernardo. Esse é o nosso... O meu maior sonho de entrevistar os dois é ser o José Bernardinho. É isso. Zé Bernardo. Os dois maiores da história, né? Os dois maiores da história. Para mim não tem discussão, sabe? E como a gente tem a oportunidade de fazer inglês também, a gente não tem feito inglês, mas a gente já fez vários em inglês e tem essa capacidade. Também, talvez um dia chegar no Kira ali, chegar em pessoas que constrói o voleibol, né, e mundo afora. Top. Peter. Cara... Segue o relator? Segue o relator. Com toda a vênia, eu acho que a gente tem, na minha cabecinha aqui, de novo, nos meus 2 neurônios aqui que eu tenho, de, primeiro, continuar valorizando o nosso próprio quintal, trazer a maior quantidade possível de professores brasileiros. E como o Francoviac diz, nossa escola de voleibol, ela não tem igual no mundo. Da maneira como o voleibol, a escola de voleibol brasileira se configurou, principalmente da década de 60 para frente, é algo espetacular. A escola brasileira de voleibol virou referência para outras escolas brasileiras de voleibol, ao ponto de que o mundo joga como o Brasil jogou. Hoje está bem homogêneo isso, né? Com algumas exceções aqui e ali.
mas eu gostaria de conseguir expandir o podcast em 2 sentidos. De trazer mais heróis anônimos, fazem trabalhos que ninguém sabe que existem, porque a gente tem no Brasil, infelizmente, voleibol em alguns poucos centros, mas tem muito voleibol sendo feito pelo Brasil todo. De conseguir descobrir heróis desconhecidos, essas engrenagens que fazem a máquina do voleibol brasileiro girar e dar o microfone para eles, ao mesmo tempo da gente conseguir internacionalizar os nossos convidados. Então, trazer os grandes técnicos da Europa, né, trazer os técnicos da Ásia, ou mesmo aqui dos Estados Unidos, conseguir compartilhar um pouquinho mais do universo do voleibol universitário, que é uma coisa espetacular com o Brasil, e muita gente no mundo quer saber que, né, os Estados Unidos não tem uma liga profissional, está começando, né, não podemos mais dizer que está começando, né, Feijão, principalmente no feminino, mas os Estados Unidos, por não ter essa tradição de ligas profissionais, como é que consegue estar lá no topo? E aí, cara, o Feijão fez um post no Instagram outro dia que viralizou, que é a quantidade, cara. Quantidade Exato. de gente jogando base voleibol. Gigantesca. A massificação do esporte. Com não certeza. Tem, e isso é replicado, de certa forma, no ambiente universitário, que tem uma estrutura grande e tal, mas não é replicar esse modelo no Brasil. É o que a gente pode aprender com este modelo americano que pode ser aplicado e adaptado para a realidade brasileira. Aqui não tem incentivo zero do governo, tudo privado, 100% privado. Eu acho que no Brasil a gente ainda precisaria ter uma parceria, pelo menos público-privado. Mas eu tô saindo do tema aqui, né? Imagina. Ter, então, expandir, além dos 2 maiores que nós temos, conseguir trazer um pouco mais do herói do dia a dia. Legal. E expandir, já que a gente tem essa oportunidade, essa capacidade de conversar em inglês com as pessoas, de trazer mais convidados internacionais. Show. Maravilha. E eu assino embaixo dos 2. Temos vários heróis aqui, hein, pelo Brasil, né, que trabalham numa dificuldade absurda e tentam não deixar a peteca cair, cara. E tem uma galera, hein? Tem uma galera no grupo nosso lá, dos técnicos, que merece mesmo uma oportunidade aí para mostrar o trabalho, para falar o que faz, e, cara, nada melhor do que vocês, né, que estão totalmente engajados nessa capacitação, nessa formação, né, formação continuada, né, na verdade, que vocês têm feito para todos que acompanham o voleibol, que desde a base até o altíssimo rendimento, né, então, que é muito difícil você conseguir reunir técnicos, professores que trabalhem desde lá dos pequenininhos até o lugar mais alto, né? Então, para fechar essa parte, obviamente, eu gostaria de dedicar 1 minuto desse momento, depois eu abrir aos 2 também, né, para deixar um recado para todos que acompanharam esses 99 episódios. Eu queria agradecer, né? Já fiz isso em todas as oportunidades que a gente conversou, cara, e dizer que a responsabilidade que vocês têm é gigantesca, cara. Apesar de vocês conseguirem levar com muita leveza, que vocês fazem, né? Vocês levam informação, vocês levam a referência que vocês são com muita leveza, com muita propriedade, com muita leveza, né? Que vocês continuem, cara, fazendo esse trabalho, que eu já falei para vocês, são meus mentores, são pessoas que eu admiro bastante, principalmente por esse cuidado com o lado humano das pessoas, né? Esse lado de olhar para quem nunca foi olhado, cara, nunca foi visto, que tá lá, mas está lá batalhando, quebrando pedra, fazendo voleibol dentro da escola, fazendo voleibol com o material que tem, que a gente sabe a dificuldade absurda que a gente vive aqui de educação física escolar, e de trabalhos paralelos em relação ao voleibol de base, principalmente, porque é o que a gente vive aqui, né? A competição é um sonho que 90% consegue ver só pela TV, não tem acesso, infelizmente, aqui,
né? Então, deixo aqui um pedido, né, de um cara que é fã de vocês, que é um cara que acompanha a carreira de vocês, esse trabalho todo que vocês desenvolveram no podcast, né, no Setpoint, que ele se perpetue, cara, e que a gente consiga dar voz àquilo. A gente estava falando de gênios do esporte, né? Falamos de Rubinho, Francoviac, Bernardinho, Zé Roberto, Zé Elias e Fábio e muitos outros que vocês citaram, tal, Fofão, que às vezes a gente não conhece a pessoa por trás do gigante, né? Então, muitas delas com vulnerabilidades, com problemas, com Vissoto foi falado aí, citado pelo Feijão, né, que tenham voz, cara, e também, como o Peter falou, né, que as pessoas comuns, né, como eu, como vários outros, tenham a oportunidade de vir aqui para poder falar o trabalho que eles desempenham no lugar que eles estão, no mundo ou no Brasil, principalmente, né, que é um podcast educacional. Eu sinto muito assim quando eu os vejo, né. Então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para todo mundo que acompanhou esses últimos 99 episódios, agradecer imensamente a oportunidade de ser host aqui, né, pela primeira vez. Com vocês é mais fácil fazer, né, mais tranquilo. Estava suado só ontem, hoje de manhã, depois eu fiquei mais tranquilo. Dizer que é muito leve sempre quando a gente conversa, muito gostoso, muito prazeroso, né. Sou agraciado por Deus por ter amigos como vocês dentro do vôlei e parceiros de batalha, né. Então, queria agradecer por tudo que vocês fazem. Vocês, já falei para vocês uma vez, vocês não entendem o tamanho disso, né? Às vezes chega uma informaçãozinha lá no meio do nada para uma pessoa que talvez estivesse precisando ouvir algumas coisas que vocês têm para falar, entendeu? Então, já falei isso para vocês iluminam a cabeça de muitas pessoas, né? Então, talvez esse seja o grande propósito do podcast, ao meu ver, né? E uma missão que vocês têm para levar para frente aí, com muita dedicação, muito bom humor, muita leveza e muita propriedade. Então, parabéns aos dois, muito obrigado pela confiança que vocês têm no Núcleo Vôlei, em mim, pessoalmente. Espero ter atingido minimamente o que vocês esperavam. Agradeço e topo outros desafios que vocês estão para me colocar. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem de o que vocês quiserem falar, obviamente, né? O podcast é de vocês. Mas para todas essas pessoas que no cantinho delas lá estão acompanhando, estão sendo iluminadas por vocês aí, pelo menos uma vez por semana, há 2 anos. Começa o Peter, por favor, depois o Feijão. Eu acho que eu vou dizer a mesma coisa que eu falaria para mim lá no começo. Continua. Vai ter muita dificuldade, a gente sabe que tem muita dificuldade. Hoje eu falo de um lugar privilegiado. Eu acho que eu sempre estive num lugar privilegiado, mesmo antes de vir para cá. Eu tenho consciência disso. Os meus trabalhos no Brasil, a minha família, os meus pais, sempre. A gente teve uma origem muito, muito humilde, mas meus pais sempre fizeram absolutamente tudo que eles podiam para que eu pudesse ter oportunidades, né? Então, e eu falo isso toda vez. Eu tive a graça de estudar o presente de conseguir estudar numa universidade pública e toda vez que eu tenho a chance eu falo de novo. É meu dever pessoal, Peter, de conseguir devolver para a sociedade brasileira aquilo que o pagador de impostos investiu na minha formação. Isso é muito pessoal e é muito importante para mim. Mas para o professor, para a professora que nos assiste, para o gestor, para a gestora, se todos os gestores e gestoras e todos os professores e professoras desistirem dos seus trabalhos, ou falar assim, não é mais para mim isso, vai acabar. E eu não quero ser, como fala, trazer uma tragédia grega aqui, né, ser catastrófico, mas o voleibol brasileiro, ele continua e ele persiste por conta de pessoas desconhecidas que acordam cedo e que tem 4, 5, 6 trabalhos para conseguir pagar as contas,
mas eu também sei que essas mesmas pessoas não fazem o que fazem somente por conta das contas que tem que pagar. Eu tive meu primeiro professor de educação física, professor Zé Luiz, que introduziu o voleibol. Ele não sei se ele sabe, mas tem um carimbo dele aqui dentro da minha cabeça que eu nunca vou esquecer dessa pessoa. E saber que, de certa forma, a gente pode ser, nem que seja um pouquinho, essa inspiração, ou essa responsabilidade das pessoas falar, o Feijão falou aquilo lá, ou o Peter Trussell fez aquela pergunta. Cara, eu não sei nem descrever qual que é o sentimento, a sensação que isso dá, de saber que a gente pode ser essa inspiração para outras pessoas. Então, professor, professora, continue. Não tem livro suficiente no mundo, ou a gente não tem tempo suficiente para aprender tudo que há para ser aprendido. Então, se a gente consegue ter acesso à informação, a gente precisa ir atrás da informação. Continue trabalhando, continue estudando, dá o like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. E eu só queria muito agradecer por esses agora 100 episódios, a gente já está chegando no final desse, e dizer para todos os nossos convidados que já foram e que ainda virão, e para toda a nossa audiência, que a gente não está aqui só por causa deles, porque lembra que o nosso objetivo primeiro é egoísta, é para a gente aprender, mas que se não fossem pelos convidados e pelas pessoas que estão nos assistindo, isso aqui não teria razão de ser. Então, e também para o canal Ataque e Defesa, né? Por nos dar essa oportunidade de atingir mais gente. A gente atingia uma quantidade considerável de pessoas, mas depois que o Ataque e Defesa abriu as portas para a gente aqui, acho que agora foi com um tiro de bazuca para chegar em mais pessoas. Então, deixar aqui a minha gratidão também pela nossa casa. Justíssimo. Fala, Feijão. Cara, a minha mensagem final não poderia ser outra além de agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar para as pessoas. É interessante que as pessoas queiram nos ouvir, e a gente faz isso com extrema responsabilidade. A gente bota a bola debaixo do braço mesmo, e a gente não falha uma semana, porque a gente acredita nesse projeto como algo que vai trazer conhecimento para as pessoas e vai melhorar a vida das pessoas, né? A gente faz isso pelas pessoas, que é o nosso drive principal. E, claro, agradecer todos os nossos convidados, né? Diogo, Vissoto, Fábio Corrêa, o Gordo, eu vou falar todos, tá? Giovana, o Vabo, o Gui Novaes, o John Mayer, Francoviac, o Peu, Henrique Mosdenese, Paulinho Milagres, o Jason Watson, o Grande Fiapo, o Horácio de Leu, o Adroaldo, Paulinho Coco, a Nath Fraga, o Isanaê, o Talmo, o William Mago, Marlon, Dodô, Ademir Fezan, Silvio Forte, Robert Gray, o Denis Fausti, o Ale Oliveira, o Robinho, a Thaís Basiqueto, o Percy Onken, o Felipe Ferraz, Duda Nunes, Gersinho Amorim, meu amigo Thales Peterson, Henrique Monteiro, André Heller, Dr. José Elias de Proença, Fabinho Simplício, Anderson Marcili, Carol Garbato, Rubinho, Juba, Marcel Matos, Chris McGowan, Kiko Toledo, Fabiano Magu, Rangel Gurja, Felipe Camargo, o Nicola Negro, Gui Schmidt, Marquinhos Kiviek, Luizão Domingos, meu irmão, Léo Portalione, Antônio Rizola, o César Douglas, Facundo Morando, o meu amigo Serginho também, ex-líbero, a Jack Torelli, a Mirtes, Fofão, João Paulo Bravo, o Vandir Dalpozo, Ricardo Amêndola, o Dema, o Vitinho Hillman,
Tiago Santos, nosso parceiro em outro projeto aqui, e o Spencer Lee, e eu tenho 4 agradecimentos especiais para fazer. Foi gente, hein? Foi gente, hein? Foi gente pra caramba. Eu falei, vou ler todos. Falei, caramba, será que dão umas 2 horas aqui de agradecimento? Mas alguns agradecimentos especiais aqui. Primeiro, Lucas Negrin, que acreditou no nosso projeto 2 vezes no nosso canal e aqui no Ataque Defesa, que é um grande, grande parceiro, que tornou-se um grande amigo. GG Maciel, que acreditou também no nosso projeto e patrocinou a gente em certo momento. A Teacher Natália, que acreditou também, patrocina o nosso projeto hoje. Você, irmão, você, Fábio Andrigatti, Núcleo Vôlei, que desde o começo acreditou de olhos fechados na gente e sempre deu moral pra caramba a gente, já nos levou às lágrimas algumas vezes e tá me levando agora de novo. Ao canal Ataque Defesa, Rafa, Carol, que nos abriram o espaço aqui nessa casa maravilhosa para a gente falar da nossa experiência, trazer nossos convidados aqui, falar de voleibol, e meu agradecimento especial, claro, ao meu irmão Peter Bristotti, que foi o maluco que acreditou na minha ideia e fez isso acontecer de uma maneira que eu não sei, cara, eu jamais esperava isso acontecer desse jeito, e tá sendo maravilhoso, e tudo que eu tô vivendo aqui nesse podcast tá sendo incrível, e ele foi o cara que acreditou nessa ideia e fez ela, tá fazendo ela acontecer junto comigo. Então, e claro, a todo mundo que nos assiste aqui, nos escuta, que nos dá essa moral, esses feedbacks maravilhosos. Todos vocês são responsáveis por nos dar esse combustível que faz a gente fazer isso com tanto afinco e com tanta responsabilidade. Obrigado. Eu falei, não tem comercial de margarina, manteiga na televisão. Não tá passando. Aí os mais velhos vão entender o que eu quis dizer aqui, ó. Tem gente maluca de tudo quanto é jeito nesse mundo, cara. Tem gente maluca de tudo quanto é jeito. E encontrar um maluco que tem a mesma maluquice que você não é em toda esquina. Cara, me deixa sem parar. E pra me deixar sem saber o que falar, cara, é difícil, cara, não conseguir. Feijão, você é um cara que, eu não consigo nem dizer mais, colocar em palavra mais o tanto que você é especial pra mim, irmão, e tanto que você representa pro meu crescimento pessoal e profissional. E eu agradeço a Papai do Céu todo dia quando eu deito na cama por ser você esse parceiro. Obrigado, irmão. Cara, parabéns para vocês dois. Por isso que eu falo que eu estou lisonjeado em participar desse episódio, né? E pela emoção e por tudo e que foi colocado. Realmente, o Feijão e Peter, a gente só tem que agradecer, né, velho? A gente tem muitos privilégios, né, cara? Então a gente, de certa forma, nós temos obrigação de fazer o que a gente faz, e a gente faz com muita responsabilidade, vocês fazem com muita responsabilidade e de forma bem feita. Então eu até passo a bola para o Feijão, que é o titular aí, agradecendo a todos aí que puderam assistir esse episódio número 100. Muita alegria falar isso aí, viu, galera? Preparamos uma coisa especial para vocês, terminamos de uma forma especial também, e repito, eu só agradeço, cara, ter vocês dois parceiros dentro da minha vida. Repito, já falei no último episódio, né, vontade que eu tenho de a gente um dia poder fazer alguma coisa juntos, isso é real, espero que um dia isso possa acontecer, e por enquanto eu agradeço a vocês pelo papel que vocês desempenham, por tudo que vocês vêm iluminando as cabeças de todas as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Passo a bola para o Feijão, que é o titular, e para o Peter, que são os titulares. Eu sou no banco, vou lá ficar batendo palma para vocês. Obrigado, galera. Obrigado, Peter. Obrigado, Feijão. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. A condução foi espetacular. Você já está convidado para ser o nosso terceiro host, eventualmente.
Arruma o tempo na agenda aí, velho. Vamos, ixi, Maria. Mas obrigado, galera. Valeu por ter assistido esse episódio aqui até esse ponto. Cheio de gratidão no coração. Amém, Alegria, amém. de verdade, por ter compartilhado todos esses insights aqui, né? Essas reflexões, como é o título desse episódio. E se você quiser fazer o nosso curso, clica no QR Code que ficou aqui a maioria do tempo desse episódio, ou vai no link na descrição desse vídeo e faz a inscrição lá com 20% de desconto através do cupom DNA20, DNA20. Você vai pegar, conseguir 20% de desconto lá no nosso curso DNA do Líder Esportivo, Peter Bistotti. É isso aí. And if you don't want to say no to opportunities, se você não quiser mais dizer não para oportunidades em inglês, oportunidades profissionais, você precisa contactar a Teacher Natália lá no Instagram, @EnglishForVolleyball. Escreve lá Setpoint, você vai ganhar um diagnóstico grátis e esse é o primeiro passo para você conseguir dizer sim a oportunidades em inglês, trabalhando com a Teacher Natália, que aliás, um dos episódios mais bem-humorados que a gente teve divertidos. foi com a Teacher Natália. Dois. Então, Teacher, um beijo para você. E temos também mais um outro patrocinador, não tem não, Feijão? Bom, a tal de Núcleo Vôlei, que é a melhor escola de voleibol do Brasil, quiçá do mundo. E a Núcleo Vôlei, que está aqui muito bem representado pelo seu fundador, o líder da Núcleo Vôlei, que é uma escola de voleibol referência, formação humana e esportiva, nessa ordem, né? Com apenas 6 anos já possuem 10 unidades e passam de 850 crianças aqui, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento integral e usando a nossa querida dinâmica ecológica, que é a metodologia que a gente também usa e acredita. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a Núcleo Vôlei, clica no QR Code, vai lá na descrição desse episódio e visita o Instagram, o site deles, que realmente é incrível. Ou manda uma mensagem lá para o Fabião, que ele também vai atender os nossos telespectadores aqui do Setpoint. Beleza? Galera, valeu. Até a semana que vem. É o 100, mas continuamos. 101, né? Na semana que vem. Olha lá. Valeu, galera. Galera, aqui no YouTube, deixa o like, curte, compartilha. E eu vou pedir o seguinte, hein? Nesse episódio número 100, deixa seu comentário como o Setpoint Podcast tem influenciado aí a sua vida profissional aí onde você trabalha. Deixa o seu recado, a gente vai adorar saber o impacto que esse podcast tem tido na sua vida profissional. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo! E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando
um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.